Eu sou psicóloga e eu já sofri com crises de pânico. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje e te contar como isso impactou o meu dia a dia. Isso aconteceu já faz algum tempo. Acredito que o ano era 2019 e eu estava à noite, estava me preparando para dormir, já havia escovado os dentes e estava indo deitar. E nisso eu senti um aperto assim na garganta e o meu coração começou a bater muito rápido. Eu, eu lembro, eu fecho o olho assim e eu enxergo a cena hoje. Eu lembro que eu sentei no sofá, assim, na beiradinha do sofá, esperando aquilo passar e eu estava ficando desesperada porque o meu coração continuava batendo muito acelerado, eu já estava me sentindo mal com aquilo e eu tinha certeza, na verdade, que eu estava infartando naquele momento. E aí eu falei, chamei o Altair, falei para ele que eu estava me sentindo mal e pedi para que ele me levasse ao hospital, porque eu estava infartando. Mas aí ele foi um pouco mais sensato do que eu naquele momento, começou a procurar o que poderia ser isso que eu estava sentindo. E ele me disse que se em meia hora o que eu estava sentindo não passasse, ele me levaria para o hospital. E eu só fiquei esperando dar a meia hora para ele me levar para o hospital. Acontece que deu meia hora e simplesmente os sintomas, tudo que eu estava sentindo, passou do nada, exatamente da mesma maneira como havia começado. E até aquele momento eu não sabia, mas eu estava tendo uma crise de pânico e foi muito assustador, assim, passar por aquilo, realmente foi muito assustador, porque eu tinha certeza de que eu estava infartando. E aí é aquela coisa, tem histórico de problema cardíaco na família, daí já fica com um monte de pulgas atrás da orelha, né? E eu realmente tinha certeza que eu estava infartando, então foi bem desesperador, foi bem difícil, foi bem ruim passar por aquela situação. Porém, como aquilo passou e eu entendi que realmente não era nada cardíaco e que tinha sido sim uma crise de pânico, a primeira coisa que eu consegui assim entender é que se foi uma crise de pânico, tá tudo certo, né? Não tem nada cardíaco, então tá tudo bem. Mas eu tive outras crises depois e mesmo sabendo que não era nada cardíaco e que ia passar, as crises sempre foram muito sofridas, assim, sempre é muito difícil de lidar com essas crises porque os sintomas são muito intensos e o sintoma é real. A, a preocupação é real, então realmente são crises bem difíceis de lidar e são crises que realmente mexem muito com a gente. Em 2020 eu comecei a fazer terapia justamente por questões de ansiedade, então eu não tratei exatamente o transtorno de pânico, a crise de pânico na terapia, mas eu tratei a ansiedade no geral, e é claro que me ajudou também a lidar com as crises de pânico, né, aprendendo a lidar com a ansiedade, consegui lidar também com as crises de pânico, e justamente após a terapia eu voltei para a psicologia, então eu comecei a entender que eu poderia atuar como psicóloga e comecei a fazer esse movimento. E justamente disso, desse movimento de voltar para a psicologia, de voltar a atender, é que nasceu o método ARM. Então, hoje eu tenho um método específico para tratar crises de ansiedade, principalmente as crises de pânico, e esse método é baseado na experiência que eu tive com pânico e como eu fiz para controlar essas crises, e claro, baseada também em muito estudo, em muito conhecimento, em técnicas que eu aprendi e que realmente fazem com que você consiga controlar a crise de pânico com muita rapidez. Então eu quero te dizer que você não está mais sozinha e que se você está sofrendo com crises de pânico, procure atendimento psicológico, que esse é o melhor caminho para você se libertar dessas crises.